E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma revisão para a nossa prova? Nossa prova que se aproxima e rapidamente vamos fazer uma revisão, um bate-bola bem rapidinho, porque esse assunto ele é muito fácil. Fala do Brasil. O Brasil é o mundo. O nosso país é um lugar onde recebemos muitas pessoas. Não somente aqueles primeiros que chegaram aqui, os portugueses e depois os africanos trazidos para serem escravizados, mas o nosso país é um país acolhedor, que acolhe a todas as nações que para cá vieram para ajudar a nossa construção de história, cultura, tradição, o nosso Brasil. Vejam comigo na nossa apostila qual o capítulo que nós estamos estudando e que faremos a revisão para a nossa avaliação. Vejam contigo. Vamos estar revisionando o capítulo 7. A nossa revisão é para a matéria do capítulo 7, Brasil ao Mundo. E quando a gente começa a folhear, a perceber o que material que a gente está vendo, não é um assunto desconhecido por nós. Nós já falamos sobre africanos, sobre portugueses, sobre indígenas, mas agora nós vamos entrar bem especificamente em dois termos importantes: migrantes e imigrantes. Migrante é um indivíduo que muda de país, né? Ele busca outro lugar ou uma outra região. O imigrante é um indivíduo, aquela pessoa que veio do exterior, visto para a perspectiva de procurar melhores condições ou fugir de algum problema lá do país seu de origem. E é sobre esses aspectos, sobre os migrantes e imigrantes e um pouco da nossa história do Brasil que nós vamos fazer essa revisão de hoje. Vamos lá contigo? Quando a gente pensa nos migrantes, a gente tem que pensar o que leva essas pessoas a saírem de uma região, de um local onde eles vivem, para em busca de outros. A gente pode citar vários exemplos, como a busca por melhores condições econômicas. A pessoa sai do seu lugar, de uma determinada região do país, de uma cidade e vai para um outro lugar. A pessoa muda de estado, a pessoa mora no estado do Nordeste e vai querer vir para o estado do Sudeste. Sai de uma cidade lá da Bahia, da Pernambuco, da Paraíba, ou de uma cidade do norte do Brasil, lá do Pará, do Maranhão, e assim sucessivamente, vários lugares do Brasil, Nordeste e Norte, e vem para o Sudeste ou para o Sul em busca de melhores condições. Esse deslocamento, muitas das vezes, essa saída de um lugar para o outro, busca através de trabalho, aonde a pessoa mora, na região que ela mora, não tem a perspectiva de bons trabalhos. Então ela vai buscar esse trabalho. Também podemos colocar as crises, aonde a pessoa vive, existe uma crise econômica, uma crise política, que afeta com que essas pessoas possam ter boas condições. E temos também as questões que envolvem religiosidade, que dificultam o convívio das pessoas. E claro, não podemos esquecer das questões climáticas, a natureza, chuvas, tempestades, seca, terremotos, tudo isso pode promover essas migrações. E essas migrações, elas precisam ser entendidas. O que vai ser base para nós entendermos isso, esse termo específico de migração? É o deslocamento, é a pessoa que quer sair para encontrar uma outra situação para melhor se integrar. E esse objetivo, e aí a gente pode mudar um pouquinho, saindo das migrações, indo para as imigrações, o principal objetivo das imigrações é acolher aqueles que vivem a dificuldade aonde eles estavam instalados, no seu país, e pedem refúgio, pedem abrigo, porque eles estão fugindo de diferentes situações. No caso das imigrações, ela é diferente um pouco das migrações. Os imigrantes fogem, além das questões climáticas, aquela coisa toda, fogem por perseguições, como questões de guerra, muitas perseguições religiosas. E aí essa violência toda leva as pessoas a procurarem melhores condições ou se encontrarem numa situação de mais sossego e mais tranquilidade. Por isso que tanto o migrante e o migrante têm uma coisa em comum, a busca por um refúgio. O imigrante, mais ainda, ele deseja esse refúgio para que ele possa encontrar paz, para que ele possa deixar de lado aquelas perseguições, aquele sofrimento todo, para que ele possa encontrar a sua verdadeira tranquilidade, certo? Então, migrante é o que foge, sai de uma localidade, mas permanece no mesmo país. O imigrante é aquele que sai do seu país procurando melhores condições e principalmente paz, refúgio, para que ele possa ter uma vida mais tranquila. Observe esse mapa contigo.
Aqui vocês percebem várias pessoas se movimentando nesse país. Esse movimento é chamado de migração. As pessoas estão migrando, elas estão se locomovendo, saindo de um lugar para o outro. Isso é um processo de migração. Quando a gente observa a imagem da migração, elas estão procurando trabalho, elas estão procurando melhores condições, como nós falamos antes. Já no caso dos imigrantes, muitos deles que vieram para o Brasil, eles vieram em busca de trabalho. E esse trabalho vai ser desenvolvido, como vocês podem ver nesta imagem, nas lavouras de café. Muitos migrantes asiáticos, italianos e tantos outros que vieram para cá, depois do fim da escravidão, em 1888, tiveram como finalidade esse trabalho, o trabalho das lavouras de café. E isso era o meio com que eles procuravam se desenvolver. Um exemplo claro disso é o Japão. O Japão, com seus avanços tecnológicos, ocasionou um problema sério na sua sociedade. As pessoas fabricantes foram ficando sem trabalho. Então, eles vieram para o Brasil em busca de trabalho e foram aprendendo o cultivo do café, já que a agricultura eles conheciam, mas não conheciam diretamente o plantio, a colheita, o cultivo dessa maravilha que é o café. Mas aqui eles aprenderam a trabalhar muito bem com o café. E observando ainda nessa questão do café, vejam esse outro mapinha. Aqui vocês percebem o deslocamento das pessoas que saem de um lugar para o outro e percebam que o lugar que é onde elas mais se localizam, aonde elas vêm mais e aonde elas se centralizam é na região sudeste. Elas saem do nordeste, saem do centro-oeste e se localizam no sudeste. Por quê? Porque lá era o lugar que elas entendiam que era mais tranquilo e ali tinha maior produção cafeeira. Então, esse é um ponto fundamental para esses migrantes que aqui, esses migrantes que estavam procurando o seu trabalho. Nesse caso específico, nós estamos falando do movimento desses, esses trabalhos que eram feitos pelos escravos dentro dessa produção cafeeira. Há muitas pessoas que migraram para o Brasil. No último levantamento, feito a mais de 1.300.000 imigrantes no Brasil. E todos por diversos motivos, mas a maioria por motivos socioeconômicos, motivos políticos e por causa de perseguições ou guerras. Todas essas imigrantes que vieram para o Brasil, eles vieram em busca de uma nova opção, de uma nova possibilidade de se reencontrar como pessoa, como sociedade, como cidadãos. Eles desejavam, eles queriam ter essa oportunidade de crescerem, não deixando suas raízes. Eles foram obrigados a deixar suas raízes, a sua história, para estar aqui, para que eles pudessem sobreviver. Então, a fonte de obrigação, ou melhor, fonte de necessidade que obrigou esse povo a sair foi isso: busca de melhores condições de vida, perseguições religiosas, questões socioeconômicas, questões políticas, questões étnicas, porque perseguem-se grupos dependendo da sua cor ou da sua raça, e as também guerras. Como a gente está vendo a questão da Ucrânia com a Rússia, a questão que ocorre lá no Oriente Médio por questões religiosas, todos esses aspectos interferem e fazem com que haja esses migrantes e que vão sofrendo muito, porque muitos países que poderiam receber os imigrantes não recebem, porque percebem que os imigrantes seriam pessoas que estariam ocupando um espaço de trabalho. Mas se pensarmos bem, tem espaço e tem trabalho para todos, desde que consigamos fazer uma melhor distribuição de rendas e oportunizar bons trabalhos para todos. Teremos espaço para todo mundo. Como não podemos fazer como antigamente, que dependíamos do sustento do nosso Brasil da escravidão. A escravidão sustentou e carregou o Brasil por muito tempo. E esse carregar o Brasil por muito tempo foi, inegavelmente, a base da sociedade brasileira até o fim da escravidão em 1888. O Brasil fora carregado pela mão de obra escrava. E mesmo quando houve a proibição
do tráfico, né? Trazer o escravo lá da África para o Brasil. Houve muito a importação de escravizados para o Brasil e a demanda entre as fazendas, ou seja, o chamado tráfico interprovincial. Saía de um lugar, de um determinado ponto do Brasil, de uma província, de um estado, ia para outro, saía do Nordeste e vinha para Minas Gerais, saía de uma determinada cidade e ia para outra. Por quê? Era necessário importar esses escravos para o Brasil, porque a demanda da produção de café era muito grande. Mesmo depois, com o fim da escravidão, essa demanda ainda continuou muito alta. Por isso que houveram as imigrações e esses imigrantes vieram trabalhar diretamente nessas lavouras de café, porque era a única forma de ajudar essa mão de obra escrava a formar, a oportunizar trabalho e condições de vida. Não se esqueçam, a contribuição desses povos que vieram para cá, além dos portugueses e africanos que foram obrigados a vir para trabalhar, principalmente os africanos, todos os outros povos que vieram durante o processo imigratório contribuíram para a formação da nossa identidade, do nosso povo brasileiro. E aí nós podemos citar vários povos que contribuíram para a nossa formação. Os japoneses, os alemães, os espanhóis, os italianos, os próprios portugueses, os suíços e tantos outros que estiveram e estão sempre presentes na nossa construção de Brasil. E claro, não podemos esquecer daqueles primeiros que estão aqui, os indígenas, que com a sua história vão pautando e vão nos ensinando as suas tradições. E também os africanos, que desde o nosso momento de descobrimento, a partir de 1530, né, eles foram obrigados a vir trabalhar aqui e construíram e criaram um lastro muito importante na nossa história. Vocês perceberam que a matéria da nossa prova não é tão difícil? É só você ficar muito atento à revisão, às dicas que o tio deu aqui na revisão para a prova e dar uma olhada na apostila que você vai sair super bem na nossa avaliação. Um grande abraço. Tchau, tchau.